Então, vou apresentar agora sobre o vira-cabeça do tomateiro. Então, o vira-cabeça é uma doença virótica. Ela tem como agente causal principal várias espécies do gênero Tospovírus. São mais de 18 espécies que já foram registradas, né, transmitindo esse vírus para vários hospedeiros. Para o tomate, o principal vírus dessa espécie é o TSWV. No Brasil, os principais estados atingidos são Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. Como a gente pode ver aí na imagem abaixo, os estados destacados de verde. Isso acontece porque nesses estados eles têm uma maior incidência do agente transmissor desse vírus. Essa doença ela é muito importante para a cultura porque ela causa muitos impactos econômicos, chegando de 50 a 90% do prejuízo total de produção. E às vezes pode causar até uma perca total da produção também, como eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui falando um pouco da transmissão, eles estão transmitidos por tripes. Aí na direita a gente vê uma foto do inseto e eles só se multiplicam no interior desse inseto. Como eu disse aí, quando ocorre no início da cultura, as perdas podem ser totais para o produtor, porque esse vírus, vou falar mais um pouquinho também dos sintomas, mas quando a planta jovem, ela é infectada por esse vírus, ela fica muito prejudicada, né, na questão do seu crescimento vegetativo, no seu desenvolvimento. Então aí pode causar percas totais para o produtor. E aí eu pus uma imagem do ciclo do trips, que é o inseto vetor aí da doença. É importante destacar que o trips ele só se contamina com vírus se ele tiver contato na sua fase de desenvolvimento larval. Então, por exemplo, se o trips for infectado pelo vírus na fase de pulpa, por exemplo, ou já adulto, ele não vai transmitir esse vírus para o tomate, por exemplo. Esse vírus só fica transmissível se o vetor tiver a contaminação, né, durante sua fase larval. E aí, agora falando um pouco dos sintomas. O principal aí é o encurvamento do ponteiro, que dá o nome à doença, né? Que é a vira-cabeça do tomateiro, justamente por isso, porque o ápice da planta ele fica encurvado para baixo. Outros sintomas são os mosaicos, né, formados nas folhas, anais concêntricos, deformação, arroxeamento ou bronzeamento foliar. Voltar um pouquinho aqui, nessa primeira foto do tomate, à esquerda, a gente vê aí as auréolas, né, formadas dos anéis, né, da doença, do sintoma. Aí na primeira foto e na segunda a gente vê um pouco aí da planta inteira atingida, como ela fica seca, ela fica um pouco morta, né? Porque outros sintomas também, como eu coloquei, são necrose das folhas e hastes, que é o que a primeira foto mostra, que é a planta do tomate toda seca e já 100% morta, né? E interrupção no desenvolvimento vegetal, que daí que vem as grandes perdas econômicas causadas caso o tomate seja infectado no início do seu ciclo. Por isso, quando sua planta, né, sua produção ainda está em desenvolvimento, ainda está em fase inicial, o cuidado que você tem que ter no manejo de doenças e de vários outros patógenos é importantíssimo. E aí agora os sintomas nas plantas maduras. Os frutos ficam menores, eles ficam deformados e também tem os anéis cloróticos ou necróticos. E eles podem variar também em função do vírus, da cultivar ou da idade e condição climática que a planta foi infectada. Essa planta ela é bem prejudicial, principalmente nos meses mais secos, porque são meses em que a população de trips, que é um inseto vetor,
ele tem um boom, né? Então a população do trips aumenta muito e consequentemente a disseminação do vírus, que é transmissível por esse vetor, também aumenta. Agora falando um pouquinho do manejo de controle, rotação de culturas que não são suscetíveis ao vírus, como milho e couve-flor, um local apropriado, a certa distância de lavouras que são suscetíveis ao vírus, plantio em épocas adequadas, com menores incidências de vetores, e o uso de barreiras laterais, né, ou quebra-ventos, para evitar a migração desses insetos. Esses aqui são alguns dos manejos e controles culturais que a gente pode fazer, que são importantíssimos. Por exemplo, usando a rotação de culturas, você faz com que tal talhão ou certos hectares da sua fazenda, da sua produção, perca um pouco dessa incidência, né? Principalmente do trips aí, do inseto, do vetor. E todos esses manejos aí, controles culturais, são tendenciosos para isso, né? Para diminuir o inseto vetor e diminuir a disseminação do vírus. E é muito importante você fazer isso. Você obtém ótimos resultados e se consegue, de uma maneira barata, eliminar certa parte do vírus. Outros tipos de manejo também é a compra de mudas certificadas, né, de mudas já tratadas, para já não vir com um problema de doença e se espalhar na sua propriedade, que é algo que nenhum produtor deseja. Ou a compra de cultivares já resistentes ou tolerantes. Eu andei pesquisando, eu acho que ainda existe poucas já testadas e em mercado de tomate, né, com total 100% resistência a essa doença, mas já existe algumas bem tolerantes ou quase resistentes. E a aplicação de inseticidas sistêmicos para diminuir a população do vetor, ou o uso de preventivo, inseticidas preventivos. Então a gente pode também estar utilizando aí o controle químico preventivamente, que seria a melhor solução, mas a gente não consegue saber tanto, né? Então tem que ser realizada uma amostragem, uma verificação do nível de controle para entrar com o uso do preventivo, ou se não, a aplicação dos inseticidas sistêmicos para aí diminuir a população, uma vez que o uso de preventivo já não dê tanto mais certo e o uso cultural também não tenha surtido tanto efeito. Então essas são os manejos e controles finais aí que podemos fazer para conseguirmos um bom resultado aí no controle dessa doença. Aqui estão algumas referências que eu utilizei. E no mais é isso. Muito obrigado.